dos momentos mais difíceis da sua vida, de não largar a mão de Deus. Esse homem foi capaz de, perdendo toda a esperança que existia do seu lado, largar tudo, todas as coisas, por causa de um sonho. Esse homem tinha um sonho, e não era apenas um sonho de gerar pessoas, não era apenas um sonho de criar um povo maravilhoso, porque Deus lhe deu isso depois, mas era um sonho de coração, era um sonho de realizar a vontade de Deus, era o sonho de construir uma família muito maior do que sua família. Aquele homem enxergava horizontes maiores do que os horizontes da sua casa. Aquele homem, no fundo, tinha os olhos que não enxergavam apenas a sua terra, mas enxergava uma terra distante, uma terra muito maior do que os seus olhos podiam ver. Esse homem não apenas enxergava a terra, mas esse homem também enxergava o céu. E por causa disso, Abraão foi capaz de largar todas as coisas para seguir esse grande sonho. A história de Jesus é a plenitude da história do sonho de Abraão. A história de Jesus é a plenitude da história de um homem que fez uma aliança com Deus, mas as gerações futuras esqueceram esse mesmo Deus. Porque é muito fácil fazer aliança, como também é muito fácil a gente quebrar a aliança que foi feita. Pois bem, Jesus chegou no meio de nós, e Deus, presente no meio de nós, veio nos trazer uma palavra de vida, veio transformar todas as realidades. Jesus não veio em primeiro lugar para a terra para fazer milagre, não, porque nós podemos fazer milagre na vida dos outros. Tudo aquilo que Jesus realizou como milagre foi para mostrar a obra de Deus, mostrar que esse Deus é capaz de transformar as coisas. É muito mais fácil para nós, resolver o problema de um aleijado do que muitas vezes dar bom dia para o meu vizinho. É muito mais fácil para nós fazer com que os surdos ouçam através de um aparelho do que eu ter coragem de pedir perdão à minha esposa pelo mal que eu pratiquei. É muito mais fácil para mim multiplicar os pães, juntando dinheiro, comprando esses pães numa padaria e distribuindo na cidade, do que eu começar uma vida nova. Ou seja, o milagre nós também podemos fazer. E Jesus mostra isso muitíssimo bem, porque Jesus multiplicou os pães, Jesus pregou a verdade, mas na hora que Jesus trouxe para o meio das pessoas a cruz, se vocês prestaram atenção nessa sequência que nós, desses 5 últimos domingos, que são textos sobre a multiplicação dos pães, que vai culminar hoje nesse capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, a gente vê que Jesus, em primeiro lugar, multiplicou os pães. Todo mundo ficou alegre e feliz, e as pessoas disseram: viva, temos agora uma pessoa que vai multiplicar pão, nós não precisaremos mais trabalhar, nós não teremos mais sacrifício nenhum na vida. Mas Jesus, por causa disso, vendo que aquelas pessoas eram interesseiras, simplesmente disse: olhe, a vida não é só de multiplicação dos pães, não, a vida tem cruz. Vocês sabem, minhas irmãs, queridos amigos, no texto dos homens, essa palavra hoje nos é revelada porque exatamente Jesus teve a coragem do seu processo de evangelização, do seu processo da vida nova que ele vinha trazer no meio de nós. Ele teve a coragem de convidar outras pessoas. Jesus não queria fazer o milagre sozinho, e ele mesmo vai nos dizer no Evangelho que vocês farão milagres maior do que os milagres que eu fiz, se vocês tiverem fé. Jesus, portanto, vai dizer àquelas pessoas aquilo que é essencial à vida: vocês serão capazes de fazer coisas extraordinárias, basta que vocês acreditem, basta que vocês tenham coragem, basta que vocês larguem de lado a covardia, basta que vocês larguem de lado a mediocridade, basta que vocês tenham um olhar um pouco além do que o olhar que apenas você quer enxergar 1 metro além dos seus olhos. E por causa disso, Jesus chama discípulos. E é interessante que Jesus chama 12 homens. Ora, por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque ela nos lembra exatamente o que vai acontecer a partir dali.
Jesus escolhe 12 homens. Naturalmente podia ter escolhido também outras mulheres. Naquele momento histórico ele escolheu 12 homens e multiplicou a ação desses discípulos e dessas discípulas através do mandato missionário. E eles, após a ressurreição e após a vinda do Espírito Santo, perdendo toda a covardia, tiveram a coragem, pela força desse mesmo Espírito, de pregar a todas as pessoas. Mas aconteceu uma coisa interessante ao longo da história. Todas as religiões têm no homem uma presença massiva. Vejam só, o islamismo, aquela religião com vários homens que se levantam, para lá, se ajoelham, põem a testa no chão. Se vocês prestarem atenção naqueles locais, vocês só vão ver quando eles se abaixam, nádegas de homem. Por quê? Porque as mulheres são proibidas de rezar dentro do islamismo. Maomé dizia inclusive que Deus não ouve a oração das mulheres. E Maomé dizia também que quando as mulheres vão ao templo, elas só fazem atrapalhar a oração dos homens, porque eles ficam mais interessados em olhar suas nádegas, que ficam para cima quando elas descem a cabeça para adorar a Deus, do que propriamente eles olham para o céu, para Deus. Então, por causa dessa palavra de Maomé, as mulheres foram proibidas dessa participação. Ora, em outras religiões distantes como o budismo, também, hoje em dia já tem mais, mas no passado não havia participação alguma das mulheres, apenas dos homens. Todas as religiões, como as religiões do Egito, a participação da mulher era ínfima, sempre a participação do homem foi maciça. Entretanto, Jesus quebra a barreira dos preconceitos. Jesus chama a mulher também para participar desse grande núcleo religioso. E é interessante que, com o passar dos tempos, as mulheres vão maciçamente acolher o cristianismo. Naturalmente os homens também, mas a grande maioria do cristianismo, no sentido prático da palavra, é composto por mulheres. E com o passar dos tempos e com as necessidades do mundo, os homens foram se afastando. Não que eles quisessem se afastar de Jesus Cristo, não que eles quisessem se afastar do cristianismo e do catolicismo, não é isso. A grande questão é que se criou uma mentalidade que religião no Ocidente, portanto, essa região do mundo onde nós estamos, é coisa de mulher. E assim ficou durante tantos e tantos séculos. Os homens, administram o sacramento, os padres, os bispos, etc., dos diáconos, ali também os coroinhas, os agentes pastorais, tudo homem, mas a grande massa é formada por mulheres. Ora, nós vemos agora uma nova etapa na vida da igreja. Não que as mulheres tenham se afastado, mas uma etapa nova em meio a esse mundo enlouquecido. E é exatamente, penso eu, por causa desse mundo enlouquecido, que os homens começam a retornar à igreja. Mas essa distância do homem da igreja, li no sociólogo católico, tinha também, foi causada também por uma mentalidade barroca. Vou tentar explicar para vocês. Durante o período barroco, que nós conhecemos apenas pelas igrejas e prédios maravilhosos que nós temos em Salvador, se criou uma mentalidade: como é que um homem ama um outro homem? Veja o machismo, Como é que um homem é capaz de amar, dizer que ama outro homem? Ora, Jesus era homem. Jesus, veio ao mundo, na carne. Como é que eu, sendo homem, sendo macho, vou dizer para esse outro homem que eu amo? Desculpe a palavra, Isso é coisa de viado, Se nós disséssemos isso, numa linguagem contemporânea. Ora, essa mentalidade é extremamente preconceituosa, porque o mundo contemporâneo exatamente criou barreiras das relações. Eu passei a ter medo do outro. O outro passou a ser muito mais meu inimigo, Então eu gero distância. E é muito interessante que essa distância vai acontecer exatamente dentro da nossa casa. Nós somos capazes de beijar as nossas mulheres, as nossas filhas são até capazes de nos beijar, mas depois de uma certa idade,
especialmente depois dos 11 anos de idade, os filhos passam a ser desconhecidos. Quando eu falo filhos, falo do sexo masculino. Então a distância foi criada, porque é homem e homem, e a gente acaba lutando pelo nosso espaço dentro de casa, não deixando que os filhos ocupem o espaço masculino que também é deles. Então há mais um embate do que propriamente uma relação amorosa. E nós às vezes temos até vergonha de dizer ao filho homem que nós o amamos, porque isso pode ser coisa de... Eu vou continuar, né? Para repetir a mesma palavra. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, vejam só, a nossa vida vai muito além dos preconceitos. E Jesus foi um homem que quebrou todos os preconceitos. Jesus foi um homem além do seu tempo. A forma como Jesus encarava a vida era bem diferente da forma como nós encaramos. E é interessante que essa mentalidade de Jesus não vem por acaso. Jesus recebeu dentro de casa uma formação judaica, portanto, extremamente rígida. Mas Jesus, de alguma forma, reflete em sua vida aquilo que ele recebeu na casa dos seus pais. E vejam só como é que Jesus age. Eu não vou falar do contato de Jesus com tantas e tantas pessoas, como com a samaritana, que era considerada um povo inimigo, né? Com os pagãos, com os fariseus. Jesus entra em contato com todo mundo, mas tem um contato que sempre me admirou, e um contato que sempre me vem à cabeça na hora em que eu, dentro do meu coração, começo a ter uma série de preconceitos. Que contato é esse? Isso tudo é para falar sobre o texto dos homens, viu? É quando Jesus encontra com Maria Madalena. A gente tem uma ideia de prostituta, Maria Madalena, no passado. Nem sabemos se ela foi realmente prostituta, porque o texto da Bíblia não fala diretamente isso. Mas a mentalidade na época, de quem se tirava espírito imundo, significava que tirava justamente, né, a prostituição. Daí se considerava Maria Madalena uma antiga prostituta. Mas o que aconteceu? Jesus se encontra com essa mulher, e Jesus não tem nenhum preconceito para aquela que se converte. Mas as prostitutas do passado não eram iguais às prostitutas de hoje, muitas vezes universitárias, moças bonitinhas, né, que têm lugares próprios. Na época de Jesus, as prostitutas eram marcadas, e elas eram obrigadas a usar véu, porque os seus ossos eram desfigurados, né? O homem tem interesse na prostituta não pela sua beleza, apenas pelo seu corpo. No fundo, uma prostituta era uma privada onde eles descarregavam aquilo que eles não queriam. Então qual o resultado? Essas mulheres eram tatuadas no rosto, mas não tatuagem bonitinha como os nossos jovens colocam nos seus braços. Eram tatuadas com faca, eram tatuadas de soco que recebiam, eram tatuadas, né, eram cortadas, né, com estilete. Então tinha um rosto desfigurado. Por isso que elas eram obrigadas a usar véu, e elas mesmas usavam porque eram extremamente tristes, né, em relação ao rosto. Ora, o que Jesus faz? Jesus chama essa mulher para o seu grupo. Daí as pessoas ficaram tão espantadas. E é mais interessante que Jesus coloca ao lado de sua mãe, não é, uma antiga mulher da vida. E eu pergunto a vocês aqui, homens presentes, né, quem aqui deixaria que sua filha saísse, de 15 anos, saísse como uma antiga garota do programa? Quem que vocês aqui aceitaria que a sua mulher andasse com a vizinha que vocês descobriram que é uma antiga prostituta convertida? Ora, eu tenho a impressão que a gente diria para a nossa mulher ou para a nossa filha, não é? Não quero você com esse tipo de amizade, não é? Quando os corpos se misturam, farelos comem, não é? Me diga com quem você anda que eu direi quem você é, ou algo parecido com isso. Mas Jesus coloca exatamente ao lado da sua mãe uma antiga prostituta. E eu vou usar uma palavra extremamente forte para vocês, desculpe minha linguagem, mas apenas para mostrar como isso é forte na época de Jesus, muito mais do que na nossa época. Lembre-se que hoje, 2000 anos depois, nós não conseguimos abrir o nosso coração como Jesus fez. Imagine há 2000 anos atrás. Pois bem, Jesus coloca lado a lado, disse, é apenas uma forma de expressar, não é?
para que ninguém fique espantado, mas Jesus coloca lado a lado a santa e a puta, para se usar uma palavra forte. Jesus coloca lado a lado aquilo que nós mais queremos pela figura da nossa mãe e aquilo que nós mais rejeitamos, porque naquele homem não havia preconceito algum. E foi exatamente por causa dessas atitudes de Jesus, extremamente fortes, questionadoras, sem preconceito, que as mulheres começaram a enxergar nele essa fonte de vida, e assim elas começaram a povoar, de uma forma divina, toda a igreja. E os homens ficaram de lado por causa dos seus preconceitos. Ora, o texto dos homens visa exatamente esse tempo novo da graça de Deus. As pessoas sempre me oferecem água. Eu tenho um problema, eu não sinto sede, confesso, Então, eu posso falar 10 horas, não tem problema nenhum. Novo professor, Pois bem, retornando aqui a nossa sequência, Então Jesus quebra todos os preconceitos. O retorno dos homens ao texto dos homens, o retorno dos homens à igreja, é a marca de um tempo novo da graça de Deus. E a marca desse tempo é exatamente o conhecimento daquilo que Jesus já nos disse, mas que nós precisamos recapitular. O texto dos homens não é apenas uma reunião de homens que vão para a igreja rezar Ave Marias. Isso já seria uma coisa maravilhosa. O texto dos homens não é apenas uma forma que o fervor, que nos próximos 5, 10 anos nós teremos uma multidão de homens para dizer: a igreja está renascendo. Nós não estamos preocupados com o número. Essa não deve ser a nossa preocupação, porque a igreja católica não é um mercado da fé, que onde mais a gente vai. O que a gente quer, através do texto dos homens, através dessa figura maravilhosa de Nossa Senhora, aqui intitulada Nossa Senhora Auxiliadora, é que os homens ingressem no texto dos homens, para que através dele um novo horizonte se abra, e eles conheçam a igreja como realmente ela é, e não como muitas vezes eles imaginam que ela seja. Portanto, a igreja dos preconceitos não pode existir, porque Jesus não era preconceituoso. A igreja fechada não pode existir, porque Jesus era aberto. A igreja cheia de regrinhas não pode existir, porque Jesus não era fariseu. Jesus, através do texto dos homens, resgata em nós um conhecimento novo sobre a fé, um conhecimento que nós temos, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. Ou seja, Jesus deseja que nós tenhamos um conhecimento da nossa própria vida, ligado à vida de Deus, para que assim, através dessa união, nós possamos transformar o nosso entorno. Ora, a gente só vai poder viver profundamente o texto dos homens se nós mergulharmos dentro do mais profundo de nós mesmos. E quando nós mergulhamos no mais profundo de nós mesmos, quando nós temos conhecimento daquilo que nós somos, é que nós somos capazes de conhecer a realidade. Quando nós não nos conhecemos, nós criticamos tudo. Quando nós não conhecemos a realidade que está ao nosso entorno, a gente prefere ficar trancado dentro do quarto. Mas quando nós temos uma fé madura e segura, nós somos capazes de enfrentar as mais diversas situações, por mais difíceis que elas sejam. Ora, o texto dos homens não quer apenas homens para a igreja, mas o texto dos homens quer homens para o mundo. E esse mundo precisa mais do que nunca da presença de homens. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo transformar esse mundo não em um mundo de seres humanos, mas em um mundo de monstros, pela violência, pelas lutas que nós fazemos diariamente, por aquilo que a gente é capaz de fazer dentro de casa, por aquilo que a gente é capaz de fazer até mesmo com o nosso próprio corpo, maculando aquilo que é templo onde habita o Espírito Santo. O texto dos homens deseja que cada homem que pertence a esse mesmo texto seja verdadeiramente missionários. Então a gente vem para a igreja exatamente para acolher a graça que Deus deseja nos dar, e que muitas vezes nós relegamos para o lado.
Nós estamos presentes no texto dos homens porque a gente deseja da igreja uma palavra e não dá mais para perder tempo, porque o tempo está cada vez mais próximo e a nossa vida anda com uma velocidade maior do que a velocidade dos aviões, e ela é muito curta para nós fazermos essa experiência com Deus. E Deus, meus irmãos, é um enigma, e quando a gente não consegue decifrar esse enigma que é Deus, a gente não vai poder no reino dos céus vivenciar a plenitude da graça, que é o conhecimento de Deus que já nos é dado nesta vida. Portanto, o texto dos homens é o retorno desses mesmos homens à casa da mãe. É Nossa Senhora que nos chama outra vez para a casa de Nazaré. É Nossa Senhora que nos chama outra vez a contemplar a beleza de Jesus Cristo. E é Nossa Senhora que pede que abramos os nossos ouvidos quando ela diz: fazei tudo o que Ele vos disser, como disse nas bodas de Caná. O Evangelho desse domingo, ele é bem interessante. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão com vocês sobre aquilo que nos ensina São Marcos no dia de hoje. Se vocês me permitem, que é o Evangelho que vocês vão ouvir na missa, que é o Evangelho do surdo-mudo. Apenas os relances para confirmar aquilo que eu estou dizendo para vocês, e para dizer que vocês são missionários dessa igreja de Jesus Cristo, a exemplo desse mesmo Senhor. O capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, que nós ouviremos hoje na missa, fala que Jesus, no seu versículo 31, Jesus deixou a Sidônia, foi à região de Tiro e depois foi a Decápole. Eram cidades pagãs, eram cidades que não conheciam Deus, eram cidades inclusive que renegavam Deus. Jesus vai para essas cidades porque Jesus gostava de uma pastoral de fronteira. Jesus não ficava apenas uma pastoral entre os seus amigos, entre as pessoas que ele gostava, não. Jesus ia exatamente aonde ninguém queria ir. E hoje esse exemplo de Jesus diz para cada um de nós: você tem que ir aonde você não quer ir. E aonde você não quer ir é onde as pessoas malham a sua igreja, é onde as pessoas querem viver uma vida diferente da vida do Evangelho, é onde as pessoas querem viver uma vida sem Deus, ou então onde as pessoas pregam esse Deus, falam de Deus, mas vivem onde Deus não existe. O texto dos homens, nesse retorno à igreja, torna cada um dos seus membros missionários desse Senhor que se faz pelo conhecimento da palavra de Deus. E vejam só, naquele instante, apresentaram a Jesus um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse as mãos. Levam a Jesus um surdo-mudo. O que significa dizer isso? Veja que interessante. O surdo-mudo não foi de livre e espontânea vontade, não. As pessoas levaram esse homem. O que isso significa dizer para o texto dos homens hoje? As pessoas não vão querer encontrar com Jesus, porque encontrar com Jesus é extremamente exigente. Os seus amigos não vão querer falar dessa beleza da graça de Deus, não, porque essa beleza da graça de Deus faz com que a gente seja obrigado a carregar uma cruz sobre as costas. Vejam que os mistérios do texto falam exatamente sobre a vida, falam dos mistérios luminosos, quando a nossa vida está radiante, falam dos mistérios gozosos na nossa vida quando nasce um filho, fala dos mistérios gloriosos, quando eu consegui uma coisa maravilhosa, um encontro como esse. Tudo isso faz parte dos mistérios que nós rezamos no texto, mas também estão lá os mistérios dolorosos, ou seja, na vida também tem cruz, e Jesus aprendeu a vencer a sua enfrentando as realidades, sem descer da cruz. Jesus enfrentou a vida com sacrifício, como nós também vivemos uma vida sacrificada, é comum a todos nós, homens e mulheres, essa vida. Pois bem, é lá que nós vamos levar o surdo-mudo. Quem é o surdo-mudo? Não apenas sou eu, mas também é o meu amigo que não quer ouvir a palavra de Deus. Quem é o surdo-mudo hoje? É aquele que está com o ouvido tapado, e quando ouve a palavra de Deus diz: não, isso é coisa do passado. Ou então, quando ouve a palavra de Deus, dá a interpretação que lhe cabe, e não a interpretação devida. E Jesus pede que cada um de nós, como missionários, leve esses homens até Ele, para que Ele faça a cura. Portanto, participar do texto dos homens voltando à igreja
é nada mais, nada menos do que se tornar missionário daquele que não quer encontrar com Jesus, e insistir para que ele faça experiência, porque Deus vai realizar milagre. E vejam só, ainda nesse capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, diz o seguinte: Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, colocou-lhe a língua com saliva. Ou seja, Jesus, pega a saliva e toca, no ouvido e na boca desse homem. Por que isso? Porque essa coisa um pouco estranha, para relembrar a criação da humanidade, para relembrar que Deus está sempre criando um homem novo, para relembrar que a nova criação se dá agora, quando nós encontramos com Jesus. No momento em que nós levarmos uma pessoa para Jesus, e no momento em que nós nos encontrarmos com Jesus, imediatamente o Senhor vai nos tocar. Jesus vai nos passar materialmente uma parte de si. Jesus não tem medo de tocar aquele homem. Jesus não tinha preconceito. Jesus vai lá e toca o homem e faz isso através da sua saliva. É Deus criando uma nova humanidade. É o homem tocando outro homem para que ele faça a experiência dessa beleza. E o texto continua a nos dizer, no versículo 34: e levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. Veja que coisa interessante. Jesus olha para o céu, é o homem que reza, é o homem que faz a experiência de Deus, é o homem que olha continuamente para o Pai. E Jesus vai dizer naquele instante: Efatá, abre-te. O que é o abre-te? É aquilo que Deus diz a cada um de nós particularmente. Abra-se, meu irmão, para a graça de Deus. Abra os seus olhos para a vida que está diante de você, Abra os seus ouvidos para que essa palavra transforme a sua vida. Eu desejo transformar toda a sua existência. Saia da mediocridade, saia dos erros que você comete diariamente, a mesma coisa. Comece uma vida nova. Efatá, abre-te. O mundo é muito maior do que você imagina. Quebre, lance para fora os seus preconceitos, tire tudo isso da sua vida. Efatá, abre-te, meu irmão, para fazer a experiência desse amor, como fez Nossa Senhora quando deu o seu sim sem medo. Ela podia dizer não, mas ela disse sim. Eu aceito a cruz que virá, eu aceito a família que não vai estar Jesus Cristo, eu aceito a minha gravidez na adolescência, eu aceito meu filho na cruz, eu aceito ter que sair como missionária, eu aceito perder o meu marido antes que meu filho morra, eu aceito ficar sozinha e ser dada a outro para sair em missão. Eu aceito tudo, eu aceito as alegrias e aceito também os sacrifícios. Eu quero os bônus, mas também eu aceito os ônus da minha história. Então Jesus diz isso, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Ou seja, Jesus fez com que aquele homem perdesse as correntes. E hoje ele pergunta a nós, a cada um de vocês, o texto dos homens, quais são as correntes que lhe prendem. O que é que ainda na sua vida faz com que você fique para baixo? O que é que a experiência nova desse seu retorno à igreja, ou então dessa vida nova que se dá em sua vida, que você já pertence à igreja, se dá quando você tem esse contato com Jesus Cristo? E finalmente, no versículo 37, se diz uma coisa muito interessante sobre Jesus. E tanto mais, e tanto mais se admiravam, dizendo, veja o que é que vão dizer de Jesus: ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Ele fez bem todas as coisas, é o que nós ouvimos nesse capítulo 7, do Evangelho de São Marcos. Ou seja, a gente não pode fazer as coisas pela metade. A gente não pode ficar vivendo pela metade o Evangelho, pela metade a religião, como nós muitas vezes vivemos e como muitas vezes as pessoas vivem. Eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Não existe católico como praticante. Ou você é ou você não é. Não existe alguém
não pode existir pessoa alguma que viva pela metade. Ou seja, é fundamental que a gente viva integralmente o Evangelho. Resultado, hoje a sociedade, e eu já estou quase concluindo, viu? Está no tempo. Hoje a sociedade é uma sociedade que aprendeu a viver pela metade. Em que sentido? Eu sou casado, mas de vez em quando eu dou meus pulinhos. Isso é viver pela metade. Eu namoro com tal pessoa, mas de vez em quando eu dou umas paqueradazinhas. Isso é viver pela metade. Eu trabalho na empresa, mas de vez em quando eu pego uns lapisinhos, umas borrachinhas que estão lá sobrando. Isso é viver pela metade. Eu participo da minha igreja, mas eu vou com certeza absoluta em casamento, em batismo, em missa de sétimo dia. Isso é viver pela metade. Ou seja, nosso Deus não é um Deus que aceita esmola. Nosso Deus não é um Deus que vive pela metade. E portanto nós, homens, no texto dos homens, não podemos viver o nosso cristianismo pela metade. Porque, disse o Marcos, ele fazia tudo muito bem. Jesus, portanto, era antes de mais nada um homem competente. Não existia mediocridade naquele homem. Jesus era antes de mais nada alguém que sabia o que fazia e sabia por que fazia aquelas coisas. Jesus era um homem que lançava toda a sua melhor parte para fora. E é isso que os homens, o texto dos homens deve mostrar na família, no trabalho, nas suas relações pessoais, no carinho para com a sua esposa, no mundo do trabalho, em todos os locais. Ou seja, o retorno dos homens à igreja significa uma devolução que a igreja faz para que eles sejam verdadeiramente testemunhas, discípulos, missionários de Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, através de quê? Da palavra de Deus, através de uma vida eucarística, tudo parte do texto para que os horizontes se abram. E com Nossa Senhora, aquela mulher totalmente devotada ao Senhor, nós conseguiremos realizar em nossas vidas e na vida do mundo exatamente o tesouro, que é o tesouro desse encontro profundo com Deus. Meus irmãos, a mim foi pedido para falar do retorno dos homens à igreja. E eu falei do sair dos homens para essa grande igreja. Vocês estão retornando à igreja, mas a igreja toda é feita não apenas de templos. A igreja é feita desse mundo imenso. E é esse grande local, esse grande universo que nós, onde nós devemos pregar a vida e a verdade. É ali que nós temos que transformar. Portanto, o grande mérito desses homens, a grande graça recebida e que nós vamos continuar construindo e há de crescer por séculos e séculos, é exatamente a de, através do texto, através da nossa devoção, como fez Nossa Senhora ao longo da sua vida, nós levarmos, como ela nos mandou, Jesus para todos os espaços. A igreja hoje deseja contar com vocês, que vocês sejam, portanto, missionários desse tempo novo, que vocês possam nos ajudar a construir essa etapa nova da graça de Deus, que vocês sejam mensageiros alegres e felizes a partir da casa de vocês, depois em todos os lugares onde vocês estiverem, dessa bênção que hoje o Senhor nos dá. Vocês terão todo o apoio da igreja, porque a igreja, oficialmente falando, ama profundamente o texto dos homens, e ao mesmo tempo nós queremos sim contar com vocês, porque são missionários comprometidos, conhecendo profundamente a igreja, como vocês são, que nós construiremos o cristianismo cuja base é Jesus Cristo, cujo meio é Jesus Cristo e cujo fim é Jesus Cristo. Foi isso o que fez Nossa Senhora, e nós, devotos dessa grande mãe, queremos repetir o que ela fez. Para quê? Para que todo mundo chegue ao essencial, e o essencial que nós queremos nesse retorno é ficar com Jesus Cristo. E eu gostaria de concluir essa minha reflexão
eu gostaria de concluir essa minha reflexão contando uma história para vocês. Não sei se vocês já conhecem, mas essa fala sobre vida matrimonial, essa fala sobre amor de homem e de mulher, essa fala de compromisso, essa fala de retorno, fala de tudo. Exatamente, ela talvez seja o resumo daquilo que eu apresentei nesse instante para vocês. Dizem que certa feita existia um casal muito pobre, namoravam, chegaram a noivar e resolveram casar. Pois bem, marcaram a data do casamento. Só que a moça apareceu com uma novidade. Disse: meu amor, nós somos muito pobres, mas eu tenho muito medo que você lá no futuro me mande de volta para a casa dos meus pais. E eu gostaria que você assinasse um documento aqui, que eu vou registrar no cartório, dizendo que se um dia você me mandar de volta para a casa dos meus pais, eu terei direito de levar o bem mais precioso que eu tiver adquirido até aquele momento. Ele disse: imagine, meu bem, nós nos amamos tanto, jamais vamos nos separar, né? Você é a coisa mais linda da minha vida. Aquelas coisas que a gente diz quando quer, né? Namorar alguém, né? Pois bem, isso é aquele negócio todo, eu vou do amor. Ela disse: não, eu só caso com você se você assinar esse papel. Depois de muita insistência, como ele amava muito aquela moça, ele resolveu assinar finalmente o papel. E no papel dizia: se acontecer de um dia eu mandar minha mulher de volta para a casa dos pais, ela terá direito de levar o bem mais precioso que nós tivemos, né, adquirido até então. E assim foi feito. Ele assinou o papel, ela registrou no cartório e assim foram vivendo. Eram pobres, mas eram extremamente trabalhadores e honestos, e trabalhavam dia e noite, e assim, com muito sacrifício, passando os anos, chegaram à classe média. E trabalharam mais ainda, e com muito sacrifício ficaram ricos. E eram tão ricos que compraram a maior mansão da cidade. E eram tão ricos que na garagem tinha 10 carros importados. E eram tão ricos que ela, para comprar roupa, ia para Paris. E por causa dessa grande riqueza, eles já não tinham muito tempo um para o outro, embora continuassem se amando, né, profundamente, mas quase não se encontravam porque estavam preocupados com as empresas. Pois bem, um dia o governador resolveu fazer uma visita àquela casa para conhecer aquele casal que era admirado por todo mundo, e marcou uma grande festa. E ela resolveu ir para a cozinha, porque era uma visita importante, para preparar uma salada que só ela sabia fazer, era a sua especialidade. E ela estava lá na cozinha preparando aquela salada com todo carinho, quando ele chegou. E ele viu ela preparar aquela salada que ele conhecia tanto. E ele disse para ela: meu bem, olhe, ao invés dessas azeitonas verdes, coloque azeitonas pretas, são mais bonitas, vai fazer um contraste com o verde do alface. Ela disse: não, eu que conheço esse prato, ele vai muito bem, é com azeitona verde. E ele disse: não, põe azeitona preta, porque ela é mais assim, salgadinha, o governador vai gostar mais. Ela disse: não, eu não sei fazer esse prato, ele vai com azeitona verde. Aí ele disse: tá vendo como você é? Tudo é assim, você só faz o que você quer, você não me dá mais atenção, você o tempo todo só pensa em comprar roupa, você só pensa em ter uma casa melhor, você só pensa em ganhar mais dinheiro. Aí ela disse: ah, você é que não presta, você fica agora bebendo cada vez mais, né? Com essa barriga grande que eu não gosto, com esse cabelo que está caindo, você está cada vez mais feio. Ah, minha barriga está grande, mas você também pinta esse cabelo todo dia, se eu pintasse o meu você não viria. E naquela confusão toda, ele disse: olha, eu já não aguento mais você, vai embora daqui, volte para a casa dos seus pais e não esqueça, você lembra que eu assinei aquele documento que você me mandou assinar? Vá lá no cartório, pegue o papel e leve aquele bem que você acha que é mais precioso, porque você só pensa em dinheiro. Ela levou um susto, porque ela gostava dele, e disse: tudo bem, amanhã de manhã eu levo o bem mais precioso para a casa dos meus pais, mas para salvar as aparências, vamos fazer a festa para o governador. E assim foi feito, né? Ambos muito tristes, mas tentando salvar as aparências, receberam o governador com muita
no meio ficou com azeitonas pretas e verdes ao mesmo tempo, né? Para conjugando os dois lados, né? No meio da festa, no final da festa, ele muito triste pelo que ele tinha dito à sua mulher, começou a beber uísque, começou a beber, e ficou tão bêbado, tão sonolento, que caiu no sofá e dormiu profundamente. E ela, muito triste, quando chegou o final da festa, sozinha na sala, disse: poxa vida, que pena que meu casamento acabou. Agora eu vou poder levar o bem mais precioso que eu tenho para a casa dos meus pais. O que ela fez? Chamou os empregados e disse: por favor, peguem esse homem e põe no meu carro. Eles pegaram o homem, puseram no carro. Ela levou até a casa da mãe e lá disse: pegue esse homem e jogue em cima dessa cama. Jogaram lá o homem e ela ficou no quarto esperando para ver o que ia acontecer. Já era meio-dia, como agora, e o homem abriu os olhos, olhou para o teto, não reconheceu o seu quarto, olhou para ela que estava sozinha naquele quarto e disse: onde é que eu estou? Ela disse: você está na casa do meu pai. Sim, mas o que eu estou fazendo aqui? Então ela falou: você disse que se um dia nós nos separássemos, eu teria direito de levar para a casa dos meus pais o bem mais precioso que eu tivesse adquirido até então. E o bem mais precioso que eu tenho, e nenhum se compara, é você. Nesse momento, ele se levantou, reconheceu que eles precisavam restaurar toda a vida, deu um beijo em sua mulher, e o último capítulo vocês escrevem, porque é para menores de 18 anos, é maiores, né? A última palavra para mim: leva para a sua casa aquilo que é mais precioso na vida de vocês, porque isso ninguém vai roubar de vocês.